7h29 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, que hoje tem o prazer de receber aqui a diretora do grupo Folha da Manhã. Ela também foi professora de História, ex-chefe do Departamento de Cultura de Campos e criadora do prêmio Alberto Lamego, que, aliás, será entregue à senhora hoje, Diva, também, né, pelos feitos, naturalmente, pela cultura. Vamos falar sobre isso, né, sobre vários assuntos, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviço de Saúde e Medicina Ocupacional. Trago o bom dia da senhora, dona Diva. É um prazer recebê-la aqui no Folha no Ar, primeira edição. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio, bom dia, ouvintes. Eu não vou dizer que é um prazer, porque eu detesto entrevista. Embora a Luísio dizia que eu gostava muito de aparecer, mas eu não gosto de aparecer, eu gosto de estar por trás das cortinas. Mas, enfim, em nome de Campos, em nome da cultura da nossa terra, em nome de um pouco que a gente fez por isso, é que eu estou aqui, pelo respeito a todas essas entidades que lutam aí pelo avanço cultural da nossa terra. Eu acho que um país que sem cultura é um país pobre, mesmo que seja muito rico nas finanças, por exemplo, e faz o futuro, né? Através da cultura você atinge um outro grau de pensamento, um outro grau de vida. Você pode discutir tudo, né? Você pode discutir com muito mais, vamos dizer assim, propriedade. E é isso. Então, eu estou aqui à mercê de vocês. Diva Abreu, bom dia, obrigado pela presença mais uma vez. Vamos falar da origem do prêmio Alberto Lamego. Uhum. Alberto Lamego, sem sombra de dúvida, os dois maiores autores de Campos, né, reconhecidos aí fora de Campos, né, são Alberto Ribeiro Lamego e José Cândido Carvalho. Alberto Lamego, mais no estilo que Sofiati diz, talvez mais próximo ao Cruz da Cunha, que a gente tem na literatura nacional, por aliar ciência e romance. Era um geólogo, foi um geólogo, escreveu 4 livros, né? O Homem à Serra, O Homem à Guanabara, O Homem à Restinga e a Luísa, o quarto... O Homem ao Brejo. O Homem ao Brejo, obrigado, Diva Abreu. Muito amigo José Cândido Carvalho, cujo grande obra é o Coronel Lobisomem, imortaliza a língua, os neologismos ali da Baixada da Elga, Baixada Campista, eram muito amigos. Alberto Ribeiro Lamego morre em 1985 e, diferente do que Marcelo Lessa teve ontem, foi um enterro muito pouco prestigiado em Campos. Uhum. José Cândido vem, se revolta com aquilo e rompe com Campos. Uma das maneiras que você, quando assume o Departamento de Cultura, encontra para fazer as pazes de José Cândido com a sociedade natal é criar o prêmio Alberto Lamego. Fala um pouco sobre isso. Foi exatamente isso. Eu não sei quantificar tempo. Eu fiz até uma colinha aqui das datas das coisas, porque eu vou fazendo, vou vivendo. O dia que tiver o ponto final, aí acabou. Mas, enfim, foi isso mesmo. O tempo nosso no Departamento de Cultura foi muito pequeno, foi 1 ano praticamente. Mas eu acho que a gente fez tanta coisa em 1 ano, e numa época que não tinha esse dinheirão que já teve em Campo, que já teve, que não tem mais, né? Não tinha royalties, não tinha nada disso. E teve um prefeito a quem eu vou ter que render todas as loas, que foi Zezé Barbosa. Zezé Barbosa, todo mundo dizia que era analfabeto, que Zezé Barbosa não era um político muito sábio na arte política, mas principalmente a classe artística tinha
assim, um afastamento com o Zezé. E foi Zezé quem me escolheu. E eu só aceitei impondo 3 condições. Diva, funcionária dele, devia obediência a ele. Agora, diva, pessoa física nenhuma. E diva, pessoa Folha da Manhã, que eu já estava na Folha da Manhã, também não. Zezé cumpriu rigorosamente as 3 coisas. Então, isso eu tenho que deixar registrado aqui, porque foi incrível. E, enfim, e me deu carta aberta para eu convidar quem eu quisesse. Eu pedi 3 pessoas para me ajudar, porque quando eu entrei no departamento, tinha nada. Era uma sala com uma senhora idosa que disse assim, olha, todo mundo que entra aqui sai, porque aqui não se faz nada, não tinha nada, tinha cadeira, tinha nada. Tudo que eu pedi a Zezé não discutiu. Enfim, inclusive a história de Alberto Lamego, que foi um absurdo, e eu procurei Zé Cândido, que era uma figura também maravilhosa, em todos os sentidos, e aí eu falei, Zezé, vamos criar, aliás, Aristide Sofiati, que trabalhou um tempo também comigo no departamento, a ideia foi dele, eu tenho que registrar aqui, de transformar essas estações da rede ferroviária extinta, mas que existiam as estações, em casas de cultura. E eu passei para Zezé, a primeira foi de Goitacazes. E falei que a gente tinha que resgatar o laço de Zé Cândido com Campos. E então criei o Prêmio de Cultura Alberto Lamego, Ribeiro Lamego, e fui a Zé Cândido. Enfim, e lutamos muito também pelo solar do colégio, que nós fomos a Brasília, Zezé e eu, para conseguir verba para dar um levantamento na estrutura do solar do colégio, que estava muito abandonada. E Zé Cândido é da Baixada, né? E ele aí se encantou. Ele tinha uma coluna, não sei se era o jornal Fluminense, acho que era o Fluminense, lá em Niterói, e aí ele botava uma chargezinha minha com o solar do colégio debaixo do braço. E se encantou e ficou muito emocionado com a história da Casa de Cultura. Quando foi inaugurar também Zezé, nesse ponto era danado. A inauguração botou 500 mil pessoas, e Zé Cândido, inclusive, deu muitos livros para a biblioteca da Casa de Cultura, que eu não sei que fim levou, gostaria até de saber isso, é uma boa pauta, saber que fim levou essa Casa de Cultura, porque depois eu soube que tinha até cabeleireiro lá. Então, Campos, não é só Campos, né? A cultura no Brasil, dizem que não dá voto, aí eu não sei. Bem, enfim. E daí a gente criando esse prêmio, nada mais justo que homenagear também Alberto Lamego, porque Zé Cândido também estava de mal com Campos, porque ele foi quase que como indigente, enterrado, um absurdo, um aborto, né? E então juntou tudo. E Zé Cândido foi o primeiro homenageado do prêmio. Eram 3, na minha época eram 3, de segmentos diversos da cultura, e Zé Cândido foi um deles. Então, foi disso que nasceu essa bênção, vamos dizer assim, nós redimimos os laços de Zé Cândido com a terra Goitacá, que foi, eu acho, o maior cantor, entre aspas, da linguagem da Baixada, enfim, desse espaço que a gente tem tão profícuo e que às vezes fica esquecido. E aí, o que mais? Tem uma pergunta aqui, a gente tem um grupo de WhatsApp, qual você participa do programa e do blog Opiniões, que a gente abre a pauta para sugestões.
Tem aqui a Silvana Venâncio, jornalista de Bom Jesus, minha colega de Fafic, se estiver ouvindo, um beijo, Silvana. Pergunta aqui, Dona Diva, como é o seu sentimento sendo criadora do Prêmio Humberto Lamego, que hoje irá receber? A senhora é historiadora, mas há de convir que faz parte da história e cultura de Campos. Como é o seu sentimento? Eu não vou ser cabotina, dizer que eu me sinto gratificado, mas eu acho que não precisava. Eu acho que, como dizia meu guru André, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, eu acho que a gente faz para a coletividade, a gente faz porque segue um caminho. Eu acho que eu não gosto muito disso. Embora eu seja culpado de muitos troféus. Além do Humberto Lamego, nós criamos na Folha, primeiro, Feliz Vida Minha Negra, do qual eu tenho muita saudade, para fazer que o Carnaval de Campos renascesse com mais qualidade. Eu acho o Carnaval de escola é uma tradição brasileira muito forte. E depois o prêmio da Folha da Manhã, que é o Folha Seca, que homenageamos. O primeiro foi o nosso jogador maravilhoso, Didi, e que se chamava, né, o codinome Folha Seca, por causa do chute, né? Que ele tinha. E, aliás, um príncipe. Eu nunca vi uma pessoa que tivesse me marcado tanto com a presença e perto dele morrer. Que homem elegante, que príncipe, realmente. Então, na Faculdade de Filosofia também, que eu fui do Departamento de Cultura, também de lá, quando eu estudei no Santa Úrsula. Então, eu gosto de fazer para os outros, não para... Eu não gosto de receber, eu sou até meio enjoado, porque eu fico assim, meio encabulada, entendeu? O importante é a gente jogar sementes, e não colher já é interessante, mas é melhor plantar. É isso. Ô Diva, deixa eu intrometer nessa conversa boa aí, e eu vou pedir... Outro dia eu comentei aqui, para minha surpresa, Aloysio, não surpresa por ele ter a pronta resposta, mas ele tem uma resposta interessante que eu não tinha ouvido até então. Eu repeti isso que a senhora falou agora há pouco aí, de que dizem que a cultura não dá voto. Aí Aloysio virou de lá e falou: olha, Nogueira, pode até não dar, mas que tira. Eu gostaria de tentar entender, porque eu fico aqui muitas vezes ouvindo e a gente conversa com os entrevistados, a gente fala muito sobre a questão do voto impresso, essa coisa dos candidatos e tal, mas eu fico tentando analisar um outro lado da situação, que é o eleitor, por exemplo. Será que o problema não está no eleitor primeiro, né, e depois nessa cepa de candidatos que a gente tem aí, que parece cada vez mais complicado? E aí eu faço uma transição para a cultura, tentando entender a cabeça de quem faz a cultura acontecer ainda, até hoje, como a senhora faz, de como é visto pela população. A senhora acha que a população também é parte do problema da questão da cultura no Brasil? Ou seja, falta investimento, falta reconhecimento, isso a gente já sabe dos poderes públicos, até das empresas privadas grandes aí, que deveriam incentivar mais. Mas a senhora não acha que falta também mais a participação da população, eu digo povão, no geral? Não sei, Cláudio, isso tudo é uma questão estrutural. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu acho que as respostas vêm. A gente tem que plantar para colher. Como é que você vai colher sem plantar? Né? Então, eu acho que não é bem assim, não. É questão de base, questão de essência.
Enfim, sabe? Outra coisa, no Departamento de Cultura que a gente fez, eu não gosto de ficar falando, parece que eu estou até político pedindo voto. Não é nada disso. Que foi, eu acho, importantíssimo, fazer trabalho com criança. Criança, se você aprende, nas escolas ensinam antigas lições, a viver pela pátria, morrer sem razões. De novo, meu amigo André. Então, é isso, você tem que criar. Você pega uma pessoa, até animal irracional, você começa a dar um novo caminho a ele, ele vai te seguir, ele vai acompanhar aquele caminho, aquela estrada. E eu acho que criança é fundamental, que é disseminadora. Nós, quando no Departamento de Cultura, a primeira coisa que a gente fez, agradecer muito a Marlúcia Guimarães Silva, que também trabalhou com a gente, a professora Marlúcia, Aristídio, eu já falei, Indeburgo Bochestein. Eu chamei 3 pessoas, só 3 pessoas que eu pedi. E Conceição Sardinha, e aí depois que Aristídio saiu, eu coloquei Conceição Sardinha, que tinha sido minha diretora e minha professora, que era professora de História também. Enfim. Aí nós criamos, a primeira coisa, fazer um livro sobre história de Campos. Ninguém conhece a história de Campos. Para dar nas escolas municipais. Pedimos o patrocínio da Petrobras, que patrocinou o projeto, em Marluce, e a outra aluna minha, da primeira turma de História da Faculdade de Filosofia, Maria Nilza Patrão, fizeram esse livro. E esse livro, eles depois também, a Petrobras deu uma espécie de jeton, vamos dizer a elas, para elas passarem para as professoras das escolas municipais a forma de dar a história de Campos. Porque nem as professoras sabiam. Entendeu? Então, como é que você ama sem conhecer? Entendeu? E isso vai fazendo uma escada. Outra coisa que a gente fez no Departamento de Cultura, conseguimos com as empresas de ônibus, e todo sábado a gente escolhia uma escola e alunos para ir ao Monumento Histórico de Campos. Deteriorado ou não deteriorado, o Farol de São Tomé, subir, saber toda aquela construção, ao Solar do Colégio, o Mosteiro de São Bento, o Panteão que nós temos ali no Palácio da Cultura. Quando foi o centenário do patrocínio, nós colocamos alunos das escolas para ser os guias. Então, a gente aprende nas escolas, a gente aprende desde pequenininho. Se você ensina a um filho seu determinada coisa, determinado conceito, ele vai levar para o resto da vida. E o que a gente tem aqui? Talvez muitos professores saibam de tudo da história de Campos, zelar pelo patrimônio, construir uma nova sociedade. Então, eu acho trabalhar com criança fundamental, que é um elemento irradiador. E o livro se chamava Gente da Terra. O livro que ficou, não sei como está mais agora, mas naquela época ele foi indicado em todos os colégios municipais. Depois, eu me lembro que a Auxiliadora também quis, e aí foram fazendo outras edições. Mas eu acho que o processo morreu. É isso aí. E eu acho isso muito importante. Gabriel, você citou aí o Didi, a Folha Seca, e que o Rogério Bacchini, no comentário aqui do streaming, fala que o príncipe etíope é o epiteto que Nelson Rodrigues deu a Didi, o príncipe etíope de rancho, né?
Em relação à cultura, só para a gente lembrar, quando a gente fala cultura, quer dizer, cultura não é. As pessoas têm essa ideia que cultura é música, cinema, teatro. Cultura é tudo. A maneira como você se veste é cultura. O que você come, a maneira de cozinhar é cultura. A maneira que você fala é cultura, né? Claro. Então, cultura não é só, sabe, teatro, cinema. Claro. Não, estou falando pela parte que o Nogueira fez ali, ou música, é uma coisa muito mais ampla, né? É base. Sim, isso é tudo, cultura é tudo, né? A maneira como se cumprimenta, né? A religião é cultura, enfim, é muito amplo. Mas o Maurício Batista, aqui, o Furel, que é nosso sócio proprietário aqui, carteirinha 001 do programa, acompanha desde o primeiro, pergunta aqui a você. A Casa de Cultura José Cândido em Goytacazes está fechada. Não acha que precisa de um olhar cultural dos nossos administradores, Giva Abreu? Isso, eu falei que eu não sabia mais, que tinha transformado o cabeleireiro. Zé Cândido mataria mesmo tudo. Aí ele ficava de mal com o campo novamente. É um absurdo, é um aborto. É um aborto. É um aborto. E eu deixo isso aí para quem está à frente do departamento, não sei mais se é departamento, o que é. Fundação Cultural. Fundação Cultural. Que olhe assim, pega esse projeto cuja ideia inicial foi de Aristide Sofiati e de transformar essas estações que tem por aí, da Leopoldina, não deve ser mais, sei lá, de quem que é, tem que pesquisar, que deve estar tudo fechado ou transformar tudo em cabeleireiro. Então, para fazer no município outros focos de quero ver os livros de Zé Cândido, então deve estar tudo no lixo, porque ele deu metade da biblioteca dele para a Casa de Cultura Zé Cândido Carvalho. Olha, só Deus sabe. Realmente, este não é um país sério. Mas vamos em frente. Sempre temos que lutar, né? Não botar só chagas nos caminhos. Vamos lutando. Eu sou dessa. Quem sabe faz a hora. Vamos nessa. Perfeito. Bom, são 7h52, Diva. A gente faz um intervalo aqui rápido. Né, em 2-3 minutos a gente já vai estar de volta aí com o nosso bate-papo aqui pela manhã, agora com o Folha no Ar, primeira edição, né, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Voltamos em instantes. A loja